Jerusalém estava inquieta naquela noite. Nos salões escuros e repletos de velas tremulantes, Caifás, o sumo sacerdote, reuniu seus aliados. Ele ameaça tudo o que construímos. Murmurou com voz baixa, como quem tem medo que até as paredes pudessem ouvir. Jesus, o Nazareno, estava crescendo em influência, e sua mensagem de amor e salvação provocava uma revolução silenciosa entre o povo. Ele deve ser parado, afirmou Caifás, sua voz carregada de medo e inveja. Enquanto isso, Jesus estava no jardim de Getsêmani sozinho com seus pensamentos. Seu coração pesava como nunca antes. Ele sabia o que viria. O sacrifício estava próximo, mas o que doía mais era a traição que já se formava nas sombras. Suas mãos tremiam enquanto orava, não por medo da morte, mas pela dor de carregar o pecado de todos. Pai, se possível, afasta de mim este cálice, sussurrou, sentindo o peso da humanidade sobre si. Os discípulos, próximos dali, estavam imersos em um sono inquieto. Pedro, em particular, estava agitado, incapaz de entender o que se passava. Ele sentia o clima sombrio ao redor, mas sua fé, ainda imatura, o impedia de enxergar a magnitude do que estava por vir. Isso não vai acontecer com você, Senhor, pensava ele, cheio de determinação, sem saber que em poucas horas seu mundo desabaria. Judas, por outro lado, caminhava pelas ruas vazias de Jerusalém com a prata pesando em sua bolsa e na alma. Ele não queria trair Jesus, não da forma que acabou fazendo, mas o medo de perder o controle e de ser jogado para fora da história o consumiu. Será que ele é mesmo o Messias? Perguntava-se, atormentado por dúvidas. Cada passo que dava era como se afundasse em um abismo sem volta, mas a decisão já havia sido tomada. A captura veio rápida. No meio da noite, guardas armados chegaram ao jardim, e Jesus, com serenidade, se entregou. Pedro, impulsivo como sempre, desembainhou sua espada e atacou um dos soldados, cortando sua orelha. Mas Jesus, mesmo na iminência de sua prisão, tocou o ferido e o curou. Aqueles que vivem pela espada, morrerão pela espada, disse a Pedro. Era o início de um sacrifício que ele sabia que tinha que cumprir. Enquanto Jesus era levado, a cidade permaneceu adormecida, alheia à tragédia que estava prestes a acontecer. Os discípulos, assustados e confusos, se dispersaram, fugindo para salvar suas vidas. Mas Pedro, tomado pela culpa e pelo medo, seguia Jesus à distância, sem coragem para intervir. Ele ainda não sabia, mas sua maior prova de lealdade estava por vir. No pátio do sumo sacerdote, Pedro espreitava de longe, tentando ouvir o que se passava no julgamento de Jesus. O medo corroía sua alma. O fogo que aquecia os soldados também iluminava seu rosto, e as sombras projetadas na parede pareciam monstruosas. De repente, uma criada o encarou. — Você estava com ele, não estava? — perguntou ela, sua voz carregada de desconfiança. Pedro congelou. — Não sei do que você está falando — respondeu rapidamente, sua voz tremendo. Minutos depois, outra pessoa o reconheceu. — Você é um deles. Mas Pedro, agora suando frio, negou mais uma vez. Seu coração batia descompassado, e a culpa começava a se arrastar como uma sombra sobre ele. Jesus havia previsto que ele o negaria, mas Pedro não acreditava que seria capaz disso. Nunca, dissera ele a si mesmo, mas ali estava ele, negando seu mestre, não uma, mas 2 vezes. Quando a terceira acusação veio, Pedro já estava em desespero. — Eu não o conheço, gritou, sua voz ecoando no pátio. Foi então que o galo cantou. As palavras de Jesus voltaram à sua mente como uma faca afiada. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ele correu para fora, as lágrimas queimando em seu rosto. Sua traição havia sido consumada. Enquanto Pedro se consumia em sua própria dor, Jesus permanecia em silêncio diante de seus acusadores.
Ele foi levado de um lado para o outro diante de Pilatos, Herodes e os sumos sacerdotes, mas não abriu a boca para se defender. Não vejo culpa neste homem, disse Pilatos, mas a multidão clamava por sangue. A pressão política e o medo de uma revolta forçaram o governador a ceder. Eu lavo minhas mãos, disse ele, entregando Jesus para ser crucificado. Pedro, agora escondido, sentia o peso de sua negação. O homem que ele jurara seguir até a morte estava prestes a ser condenado, e ele, o mais fervoroso dos discípulos, o havia abandonado. O remorso o consumia, mas ele não sabia que essa traição, como a de Judas, seria apenas o começo de sua redenção. Ao amanhecer, Jesus foi levado ao Gólgota. O sol mal iluminava o horizonte, e as ruas estavam repletas de uma multidão curiosa e cruel. Ele carregava a cruz nas costas, seus pés arrastando-se no chão de terra batida. Cada passo era uma batalha contra o corpo que desfalecia sob o peso da madeira e da dor. O sangue escorria de sua testa, onde a coroa de espinhos fora cravada. Maria, sua mãe, seguia à distância, cada vez mais incapaz de conter as lágrimas. Meu filho, ela sussurrava entre soluços, incapaz de acreditar no que via. Ela sabia desde o início que sua jornada seria dolorosa, mas nada a preparou para o momento de ver seu filho, o Salvador do mundo, carregando uma cruz rumo à morte. Simão de Cirene, um simples homem que passava pelo local, foi forçado pelos soldados a ajudar Jesus a carregar a cruz. No início, resistiu. Não queria se envolver, mas algo em seu coração mudou quando seus olhos encontraram os de Jesus. Ele viu a dor e o amor que transcendiam o sofrimento físico. Enquanto caminhava ao lado do Messias, Simão sentiu sua própria alma ser transformada. No Gólgota, Jesus foi pregado à cruz. As mãos que curaram e abençoaram estavam agora perfuradas por pregos. Seus gemidos eram abafados pela zombaria dos soldados e pelo murmúrio da multidão. Salva-te a ti mesmo se és o Filho de Deus, gritavam, mas Jesus permaneceu em silêncio, olhando para eles com compaixão. Eles não sabiam o que estavam fazendo. Do alto da cruz, Jesus viu sua mãe e o discípulo amado, João. Mulher, eis aí teu filho, disse ele a Maria, entregando-a aos cuidados de João. Mesmo em meio à dor, Jesus pensava nos outros, entregando sua mãe àquele que sabia que cuidaria dela. Era a última demonstração de amor antes do grande sacrifício. A agonia de Jesus na cruz era insuportável. Cada respiração era uma luta, cada segundo uma eternidade. O peso do pecado do mundo estava sobre ele, e o silêncio de Deus naquele momento parecia mais cruel do que qualquer dor física. Eli, Eli, lama sabachthani, clamou ele, sua voz ecoando no Gólgota. Meu Deus, por que me abandonaste? O céu, que antes estava claro, agora se tornava sombrio, como se a própria criação estivesse em luto. Os soldados continuavam a zombar, e as pessoas, em sua ignorância, riam da dor do Messias. Mas Jesus, mesmo diante da maior dor imaginável, orou: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Seu amor era maior do que qualquer ódio, maior do que qualquer injustiça. A cruz, antes um símbolo de vergonha, começava a se transformar em um símbolo de redenção. A dor, no entanto, era insuportável. Seu corpo, já fraco e mutilado, começava a ceder. Jesus sentiu o peso do mundo cair sobre ele e, naquele momento, entregou seu espírito. Está consumado, disse ele, com suas últimas forças. O véu do templo se rasgou de cima a baixo e a terra tremeu. O sacrifício havia sido completo. O corpo de Jesus foi retirado da cruz e colocado em um túmulo emprestado, envolto em linho e em um profundo silêncio. O sol começava a se pôr e as sombras da noite traziam um peso ainda maior sobre os corações de seus seguidores. Maria, João e Maria Madalena estavam presentes, testemunhando o sepultamento com o coração despedaçado. Uma grande pedra foi rolada para selar a entrada do túmulo,
e o silêncio caiu sobre tudo. Parecia o fim. Maria Madalena ficou ali por um tempo, incapaz de sair. A dor era profunda demais para ser expressa em palavras. Tudo o que ela tinha experimentado ao lado de Jesus, a cura, o amor, a esperança, agora parecia esmagado sob o peso daquela pedra. Como pode ter acabado assim? Ela se perguntava, sua fé tremendo à beira do abismo, mas havia uma pequena chama dentro dela que ainda se recusava a morrer. Os discípulos estavam espalhados, escondidos e consumidos pelo medo. Pedro, especialmente, estava afogado em culpa. Ele se lembrava da última vez que olhara nos olhos de Jesus antes da crucificação, depois de negá-lo 3 vezes. A vergonha o corroía. Como pude fazer isso? Se perguntava repetidamente. Ele sabia que não havia como se redimir, não depois de ter traído aquele que ele jurou proteger. Enquanto isso, os sacerdotes e fariseus, preocupados com a promessa de Jesus de ressuscitar no 3º dia, foram até Pilatos. Precisamos garantir que seus seguidores não roubem o corpo, disseram, exigindo guardas para proteger o sepulcro. Pilatos, com indiferença, cedeu ao pedido. Uma legião de soldados foi enviada para vigiar a entrada da tumba, e o selo romano foi colocado sobre a pedra. Para eles, a morte de Jesus deveria ser o fim de tudo. Mas o céu não estava indiferente. O universo, que havia tremido com a morte de Jesus, agora parecia prender a respiração. Havia algo no ar, um suspense invisível, como se a própria criação soubesse que aquele silêncio não duraria para sempre. À luz do 3º dia, ao romper da madrugada do 3º dia, enquanto a cidade de Jerusalém ainda dormia, algo inexplicável começou a acontecer. No sepulcro, uma luz forte iluminou o túmulo selado. De repente, a terra tremeu novamente, mas desta vez não era um tremor de dor ou perda. Era um tremor de vida. A grande pedra foi removida, não por mãos humanas, mas por um poder maior que a morte. O silêncio que envolvia o sepulcro foi rompido pelo som da vitória. Maria Madalena, que havia passado a noite em prantos, decidiu ir ao túmulo ao amanhecer, levando especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ela caminhava devagar, ainda abatida, sem saber o que esperava. Ao chegar, seu coração disparou. A pedra fora removida e o corpo de Jesus não estava lá. O desespero tomou conta dela. "Levaram o meu Senhor", disse ela entre lágrimas, correndo para contar aos discípulos. Pedro e João correram até o túmulo. João, mais jovem, chegou primeiro e viu os lençóis que envolviam o corpo de Jesus dobrados cuidadosamente. Pedro, ao entrar logo em seguida, ficou pasmo. Era impossível entender o que havia acontecido. Não havia sinais de roubo, nem de luta. Tudo estava em paz. Mas, ainda assim, o corpo não estava lá. Será possível? Pedro se perguntava, com o coração batendo descompassado. Maria Madalena, contudo, permaneceu no jardim, soluçando. Ela não queria aceitar que o corpo havia desaparecido. Em meio às suas lágrimas, ela percebeu um homem próximo a ela. "Por que choras?", perguntou ele suavemente. Ela, sem reconhecê-lo, respondeu: "Se o Senhor o levou, diga-me onde o colocou, e eu o levarei." Mas então, o homem a chamou pelo nome: Maria. Imediatamente seu coração se encheu de uma alegria indescritível. Era Jesus, vivo, diante dela. "Não me toques", disse Jesus com um sorriso, "pois ainda não subi ao Pai. Vai e dize aos meus irmãos que eu vivo." Maria, incapaz de conter sua alegria, correu para contar aos discípulos. A esperança havia ressuscitado, não apenas no corpo de Cristo, mas também em seus corações. Quando Maria contou aos discípulos o que havia visto, muitos ficaram maravilhados, mas a confusão ainda reinava. Como poderia ser verdade? O Messias, que havia morrido de maneira tão brutal, agora estava vivo? Eles queriam acreditar, mas a lógica os impedia de aceitar completamente. Tomé, em particular, se recusava a acreditar. "A menos que eu veja as marcas dos cravos em suas mãos e toque nelas, eu não crerei", afirmou com veemência.
Os dias que se seguiram foram de mistério e expectativa. Os discípulos estavam reunidos em uma casa, com as portas trancadas por medo dos judeus, quando de repente Jesus apareceu no meio deles. "Paz seja convosco", disse ele, enquanto todos ficavam atônitos. O medo se transformou em admiração e júbilo. Eles viram as mãos e os pés perfurados, e o toque do Mestre trouxe a paz que suas almas tanto necessitavam. Jesus então se voltou para Tomé, que olhava para ele com os olhos arregalados de choque e culpa. "Coloque o dedo aqui", disse Jesus, mostrando-lhe as marcas dos cravos. "Não seja incrédulo, mas crente." Tomé, tomado por uma emoção avassaladora, caiu de joelhos diante de Jesus, murmurando: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus, com um sorriso compreensivo, respondeu: "Porque me viste, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram." A incredulidade de Tomé se desfez em fé, e ele, assim como os outros discípulos, foi chamado para espalhar essa verdade ao mundo. A ressurreição de Jesus não era apenas uma prova de poder, mas a promessa de vida eterna para todos os que nele creem. Agora, o verdadeiro trabalho começava: a grande comissão. Antes de subir aos céus, Jesus reuniu seus discípulos uma última vez no Monte das Oliveiras. Seus olhos, cheios de amor e esperança, encontraram os de cada um deles. O que antes eram homens comuns, agora eram mensageiros de uma nova aliança, com a missão de transformar o mundo. "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra", disse ele. "Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que vos ordenei." Os discípulos ouviram atentamente, cientes do peso da missão que lhes fora dada. Eles sabiam que o caminho à frente seria difícil, cheio de perseguições e sofrimentos, mas estavam prontos. O Espírito Santo estava com eles, e a certeza da vitória de Jesus sobre a morte os impulsionava. Jesus então ergueu as mãos e os abençoou. "Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos." E enquanto ele falava, foi elevado aos céus, desaparecendo entre as nuvens. Os discípulos, maravilhados e emocionados, ficaram olhando para o céu, até que 2 anjos apareceram. "Por que estáis olhando para o céu?" perguntaram os anjos. "Este Jesus que dentre vós foi levado ao céu, voltará da mesma maneira como o vistes subir." Com a ascensão de Jesus, os discípulos não sentiram tristeza, mas uma alegria inabalável. Sabiam que sua missão não havia terminado. Na verdade, estava apenas começando. A mensagem de Jesus, de amor, perdão e salvação, agora estava em suas mãos, e eles estavam prontos para espalhá-la aos confins da terra. Os primeiros dias após a ascensão foram marcados por oração e espera. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre eles com poder, e suas vidas nunca mais seriam as mesmas. Pedro, o homem que negara Jesus, agora estava à frente, pregando com uma coragem que jamais tivera antes. "Arrependei-vos e crede no Evangelho", clamava ele, e milhares de pessoas começaram a seguir o caminho de Cristo. A cruz, que antes era um símbolo de derrota, se transformou no maior emblema de vitória da história. O túmulo vazio foi a prova de que nem a morte, nem o pecado, nem qualquer outra força no universo poderia deter o amor de Deus. A mensagem de Jesus se espalhou por toda Jerusalém e depois pelo mundo, mudando vidas, transformando corações e abrindo um caminho de redenção para toda a humanidade. Os discípulos, antes temerosos, agora eram os portadores de uma verdade que jamais seria silenciada. A igreja nasceu não em prédios grandiosos ou através de exércitos poderosos, mas em corações humildes e dispostos a entregar suas vidas por uma causa maior. Em cada esquina de Jerusalém, em cada cidade por onde passavam, a mensagem de Jesus ressoava, e o mundo começava a sentir os primeiros tremores de uma revolução espiritual que mudaria a história para sempre. Pedro, com sua fé renovada,
liderava os apóstolos com uma força que ninguém poderia ter previsto. Aquele que negara Jesus 3 vezes agora pregava com ousadia diante das multidões. Ele testemunhou a ressurreição, experimentou o perdão e agora vivia para proclamar essa graça a todos que quisessem ouvir. Milhares se converteram em Jerusalém, e a igreja, alimentada pelo Espírito Santo, crescia de maneira explosiva. Mas o caminho não seria fácil. Perseguições começaram, e os discípulos enfrentaram ameaças e violência. Estevão, um dos primeiros diáconos, foi apedrejado até a morte, tornando-se o primeiro mártir da igreja. Mesmo diante da morte, ele olhou para o céu e viu a glória de Deus, sabendo que o sofrimento terreno era insignificante diante da eternidade prometida. A mensagem de Jesus não foi apenas um chamado para a redenção pessoal, foi um convite para uma nova maneira de viver. O amor ao próximo, a compaixão pelos marginalizados e a fé em um Deus que transformou a morte em vida estavam no centro de tudo o que faziam. Os apóstolos espalharam essas verdades por toda parte, levando-as além das fronteiras de Israel e alcançando gentios, pessoas de todas as nações. Em Roma, em Antioquia, em Éfeso e em cada cidade onde os seguidores de Cristo chegavam, nascia uma nova chama de esperança. Paulo, outrora perseguidor dos cristãos, tornara-se um dos maiores defensores da fé, levando a mensagem até os confins do Império Romano. A crucificação, que parecia ser o fim, havia se tornado o começo de uma nova era, a era da graça, da redenção e da vitória sobre a morte. O começo de tudo estava na ressurreição. O túmulo vazio não era apenas um marco histórico, mas um símbolo eterno de que o amor de Deus é mais forte do que a morte, e a vitória final pertence àqueles que creem. O que começou com um pequeno grupo de homens e mulheres nas ruas de Jerusalém cresceu até se tornar uma força imparável. E assim, a história da crucificação de Jesus, que parecia terminar no Calvário, encontrou seu verdadeiro começo na ressurreição e no poder transformador que ela trouxe ao mundo. A igreja nascente crescia em número e em fé, e a história de Jesus, sua morte e sua ressurreição continuaria a ser contada por gerações, mudando vidas e reacendendo a esperança em cada canto da terra. O legado da cruz perdura, e a história de Jesus, seu sacrifício, sua morte e sua gloriosa ressurreição, continua a inspirar, a restaurar e a redimir a humanidade até o fim dos tempos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda a trazer ainda mais conteúdos como este para você.